Vamos iniciar o nosso evangelho, né? Socorramos. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, Jesus. Deserto observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados, deserto da estrada justas, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar os que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância, desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que encontrem e entendamos a prestação de serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que estiverdes medido, nos hão de medir a nós. Então, a gente não pode esquecer que tudo que ocorre na vida, existe sempre um retorno, sempre o amanhã. As pessoas têm mania de viver esquecendo o amanhã, mas existe o amanhã para tudo, Isso é imprescindível. Então, vamos continuar o nosso evangelho. A parte do amanhã que ninguém gosta, Hora da colheita, ninguém gosta. Bem-aventurados os pobres de espírito. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e a riqueza eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador faz duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Essa questão de riqueza e pobreza, fomos nós, seres humanos, que colocamos dentro da nossa cultura, dentro do nosso círculo. Se você consome isso, você é rico, e se você não consome, você é pobre. Deus fez todos, a espécie humana, ela é feita igual, Essa coisa de, eu tenho isso, eu sou melhor daquilo, são tudo culturas que a gente tem no decorrer da nossa era, que vai mudando de acordo com a era, vai mudando as culturas. Isso não nos fazem melhor ou pior, São culturas diferenciadas, Hoje a gente vive uma forma de viver, A gente segue um padrão, daqui a alguns anos é um outro padrão, daqui a alguns outros anos são outros padrões. Então são padrões que a gente segue naquele momento, mas que na verdade não nos fazem melhor ou pior, porque todos estamos aqui para se evoluir. Então eu penso que a gente devia medir, essa questão de melhor e pior, medir do ser humano que consegue fazer mais mal ao seu próximo e do ser humano que não faz. A gente tem a mania de medir o ser humano pelo que ele tem, em relação ao exterior, do que ele é, que ele tem, que ele conseguiu naquela época, comprou aquilo outro. Isso faz dele uma pessoa melhor? Isso não faz dele. Mas a capacidade dele de perdoar, a capacidade dele de entender, de compreensão, etc., isso faz ele uma pessoa melhor, E essas capacidades estão dentro de cada ser humano, independente da posição financeira que eles têm, independente da profissão que eles executam, Tem mais ou menos isso. E a gente tem o hábito de estar selecionando aí as pessoas pelas posições financeiras, pelo como está vestido, pela profissão que exerce, quando não é.
o ser humano, no meu ponto de vista, ele deveria ser selecionado com a capacidade que ele consegue ter de perdoar e de ajudar, né, de fazer o seu melhor e uma transformação interior. Que eu acho que a gente está aqui para progredir. Quando fala que é para o espírito progredir, o espírito não precisa de um carro para progredir, não, né? Viu? Como ele consegue progredir sem isso. Na verdade, o espírito nem precisa de carro, né? Porque ele, dependendo da evolução do espírito, tá aqui, já tá lá. Tem alguns espíritos que não é nem tão evoluído, a hora que ele tá no lugar, aparece no outro, ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca porém lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás, eu nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estupiado? Vã utopia de pretensos filósofos, se fôssemos iguais, porque Deus eu teria colocado tão abaixo e a mim tão alto. Engraçado, né? Eu assisti um filme há muitos anos atrás, que o menininho extremamente rico, né? Acontece a guerra e ele fica para trás, ele não consegue passar da cerca. Aquele menino extremamente rico. E na guerra, ele é só mais um. Na guerra ele fica sem roupa, na guerra ele procura o sapato, né? Ele procura o sapato de alguém, de uma pessoa que morreu, e ajunta ali um sapato, como se nada praticamente, né? Quase nada. Naquele ambiente lá de guerra, ele era apenas mais um. Ele tinha que ser apenas mais um sobrevivente e nada mais. Então, ali você vê que ele tem diferença? Não, ali não tem diferença. Então, não que eu acho que todo mundo deve consumir a miséria, não é isso que eu tô falando. Mas, assim, o ser humano, ele é o mesmo ser humano. Vai depender do ambiente que ele vai estar. A gente não pode julgar uma outra pessoa inferior a nós. Eu tive a facilidade de nascer nesse meio, a outra pessoa não, eu sou superior a ela. E se ela estiver no seu meio, talvez ela é muito superior a você, né? Em ponto intelectual, essas coisas. Vã utopia de pretensos filósofos, né? Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmola, que não pedirás um dia e esse mesmo hoje despreza? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação do futuro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Gente, depois que a Dona Morte vem nos consultar, né, fala, eu sou a Dona Morte, cheguei, praticamente você não tem nem como voltar, né, dependendo de como ela chega até você, você não tem nem como recorrer, né. Se for um acidente fatal, de um ato brusco ali, violento, você não tem nem como pedir, dar mais uma chance, porque aí naquele momento não há chance nenhuma. Então, quando o corpo desencarna, nosso padrão vibratório de como nós estamos, vai falar muito como vai ser o nosso desencarne, né? Onde nós vamos ficar. Aí é onde que o filho chora e a mãe não vê, né? É o momento do desencarne. Onde que o que você deixou de teve ou não teve, não vai bater muito não. Lá vai ser o que você tentou se melhorar ou não. E vai ser muito importante o que você fez ao seu semelhante ou não. Isso vai ser de grande importância, porque são as ondas vibratórias, né, que vai junto com você. E aquele momento, o seu teor padrão vibratório vai naquele momento te falar qual é o plano que você corre o risco de ficar por um tempo. Então isso é muito importante, gente. É muito importante mesmo, né? A realidade da vida é outra. Se a gente pudesse morrer, engraçado, né? Que fala que a gente morre todo dia porque a gente sonha. Mas se a gente pudesse ter a sensação da morte todo dia, eu acho que as pessoas mudariam, né? O seu modo de viver, né?
seriam mais felizes, né? Porque a oportunidade de você acordar no outro dia naquela prova, naquele planeta, é muito importante. Apesar que o espírito, né? O espírito mesmo, ele não morre. Então tem grande importância isso. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor sempre, né? Não dá pra fazer um castelo, então vamos fazendo aí as beiradinhas, que quando a gente vê... Eu aprendi uma coisa que é muito interessante, o hábito. Por mais que você não queira fazer tal coisa, se você se habitua, se você faz aquilo, existe um hábito, existe um retorno, né? É muito importante a gente prestar atenção, né? Em como a gente está ali afixando os nossos retornos, porque a rotina, ela se fixa, né? E é difícil depois a gente sair dela. Vamos agradecer mais um dia. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa, iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. Obrigada por tudo e assim seja.